Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Na verdade, precisamos aprender muito acerca da fé. E por isso eu quero falar dessa fé que a Bíblia nos ensina. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. O tema da mensagem é: não temas, crê somente. Lucas capítulo 8, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Olha a situação que esse homem estava enfrentando. E uma filha única que estava à beira da morte. Alguém aqui tem um filho que está à beira da morte? Não, né? Graças a Deus que não, né? E está reclamando de quê? Pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. Nem preciso. Diante de um problema desse, qualquer outro problema é insignificante. Você já imaginou você ter um filho único? Saber, ó, vai morrer, está à beira da morte. Mas mesmo assim, esse homem foi até Jesus buscar ajuda. E no versículo 49 diz: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, a tua palavra é o alimento da nossa alma. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, é a luz que brilha na imensidão das trevas desse mundo. A tua palavra é que nos capacita a enfrentar todas as lutas que o dia a dia da vida nos proporciona, a enfrentar todos os obstáculos, todos os gigantes, todos os inimigos que se levantam ao longo da nossa caminhada. E a nossa fé, ela é despertada pelo ouvir a tua palavra. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra que saiu dos teus lábios, pura, sem mistura, sem doutrinas de homens, sem heresias, sem misticismo, mas pura como o Senhor as pronunciou, como nós a temos ouvido aqui nesse santuário, e como nós queremos ouvi-la nessa manhã de domingo. Fala a tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala aos teus eleitos, fala aos teus santos. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me inspiração, força, vigor físico, para poder proclamar e anunciar as boas novas do teu reino. Porque só assim o teu nome, ó Deus, é glorificado, e a tua igreja é edificada em nome de Jesus, em nome do Senhor. E que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, esse exemplo bíblico aqui mostra de uma maneira muito clara qual é a atitude de uma pessoa que crê em Deus. O que é que Deus exige de uma pessoa a quem Ele imputou a fé? Porque a fé, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Paulo disse: a fé não é de todos, a fé é só dos eleitos de Deus. O que é que esse exemplo mostra? Quem tem fé, quem crê em Deus de verdade, não estou falando de uma fé espúria, não estou falando de uma fé teórica, eu não estou falando de uma fé somente da boca para fora, eu estou falando da fé bíblica. Quem tem essa fé
Quem possui essa fé, em primeiro lugar, diante das dificuldades da vida, diante das lutas, diante dos obstáculos, sejam eles quais forem, não pode temer nada. Não temas, crê somente. Está aqui. Olha que coisa interessante. Quando Jairo foi até Jesus, ninguém foi com ele. Nenhuma pessoa se predispôs a dar uma força. Vamos lá, eu levo você, eu estou ao teu lado. Você está aflito, teu coração está amargurado. Você está no desespero de um pai que vê uma filha à beira da morte. Não foi ninguém, foi sozinho. Sabe por que isso? Porque a fé é individual. A fé não é coletiva. A minha fé é a minha fé. A fé da minha esposa é a fé da minha esposa. A tua fé é a tua fé. Eu não posso viver pela sua fé, nem você viver pela minha. Por isso Deus permitiu que ele fosse só. Mas olha que coisa interessante. Ele ainda falava com Jesus. Quando vem alguém da sua casa trazer a má notícia. Quer dizer, a boa notícia é difícil ter quem traga. Agora a má notícia corre, meu irmão, uma rapidez impressionante. Jairo, não incomode mais o mestre. Tua filha já está morta. Morreu, acabou, não tem jeito. Não incomode mais, volta para casa, vai preparar o funeral. Mas Jesus, ouvindo isto, disse para Jairo, Jairo, não temas a morte, não temas o problema, não temas a dificuldade, não temas o que essa pessoa está te dizendo, crê somente e a tua filha será salva. Então, meu irmão, em qualquer circunstância da vida, nos momentos mais difíceis que você enfrentar na tua vida, nos momentos mais graves, você não deve temer nada. Você deve confiar em Deus. Não é fazer uma romaria, não é fazer uma corrente de libertação nessas seitas diabólicas, não é fazer jejum de 40 dias, como a grande parte dos pentecostais fazem, não é fazer um trabalho de macumba. Jesus disse o que aqui? Não temas, crê somente. O que significa isso, hein? Crê somente. Significa crer somente. Ele está dizendo, olha, confie em mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se mantenha firme. Não desanime, não baixe a cabeça. Não desista da luta. Crê somente e tua filha, Jairo, será salva. Já estava morta. Será salva da morte, como verdadeiramente foi. Amém, irmão? Não está falando aqui da salvação eterna, porque essa Deus já nos imputou. A tua filha será salva. Será salva de quê? Será salva de uma doença, será salva da morte, será salva de uma situação de família, será salvo de uma crise financeira. Porque às vezes, e eu queria que a igreja entendesse isso, você precisa ser salvo. Você já é salvo como filho amado de Deus. Você já tem a salvação eterna. Mas às vezes você precisa ser salvo de um problema financeiro, de um problema grave de família. Às vezes você precisa ser salvo de uma doença que os médicos dizem que não tem mais cura. Às vezes você precisa ser salvo de situações que surgem do nada, de inimigos que se levantam desejando o teu mal. Então Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Então temos que crer obstinadamente nisso. Agora, o que eu observo é que a grande parte do povo de Deus vive uma fé teórica. Eu tenho falado disso aqui na igreja. Vive uma fé da boca para fora. Na hora que a dificuldade surge, na hora que a crise aparece, às vezes o problema que a pessoa está passando é tão insignificante diante de tantos outros problemas da vida, mas ela amplifica aquele problema e parece que ela está vivendo o problema mais grave do mundo. Mais grave do mundo. E deixa de colocar a fé em ação. Deixa de fazer isso que Jesus está dizendo aqui. Não temas, crê somente. Jairo, não tenha medo. Não tenha medo dessa má notícia. Não tenha medo porque estão te dizendo aí que a tua filha já está morta. Eu sou o Deus da vida. Eu posso todas as coisas. Olha, o medo é o maior inimigo do povo de Deus nos dias de hoje. O medo neutraliza a fé.
O medo impede de você colocar a tua fé em ação, de você ver Deus agir em teu favor. Tem gente que tem medo de inveja, de olho grande, gente que tem, porque os falsos pastores ensinam isso. A teologia do medo. Medo do diabo, medo do pastor, medo disso, medo daquilo. É lamentável, mas é assim que tem vivido a grande maioria do povo de Deus. Então eu vou repetir. O medo, meu irmão, é o maior inimigo do cristão. É o maior inimigo. Por que é o maior inimigo? Porque o medo neutraliza a fé. Se a tua fé for neutralizada, Deus nunca vai agir. Porque a minha Bíblia diz no português claro, que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais, a fé sem obras é morta. A fé sem atitudes. Se a fé está neutralizada, como é que ela vai agir? Como é que você vai ter atitude de fé? O medo pode neutralizar uma família. O medo pode neutralizar uma cidade, um país. O medo pode neutralizar uma igreja. O medo pode neutralizar um exército. Vocês lembram do que está escrito lá no Velho Testamento? Por favor, abra a Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Versículo 4 em diante. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, sujeito de uma altura enorme, acima da média, grande, por isso era chamado de gigante. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então vocês serão nossos servos e nos servirão. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Agora preste atenção no versículo 11. Ouvindo Saul era o rei, e todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha só, quem é esse povo que temeu grandemente e fugiu da presença de um filisteu? Quem era esse povo aqui, hein? O povo da promessa, o povo de Israel naquele tempo. A nação de Israel, o povo que tinha a palavra, o povo que Deus libertou da escravidão do Egito, o povo que viu Deus mandar 10 pragas, o povo que viu Deus abrir o mar vermelho, o povo que viu Deus fazer a água jorrar da pedra, enviar o maná, que viu milagres, que viu prodígio, que viu coisas extraordinárias. E de repente esse povo, quando se vê diante de um homem ímpio, um homem filisteu, temem e fogem grandemente. Todo o exército de Israel ficou intimidado. Isso me espanta. Quando a Bíblia diz todos, são todos. Todos, não teve um que tivesse coragem. A partir do rei Saul, todos se espantaram e sentiram grande medo, muito medo, extremo medo. Cadê a fé desse povo? Quer dizer, o medo neutralizou a fé. E quando a fé é neutralizada, Deus não age, irmão. Deus não age. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não tem como. Você tem que enfrentar as lutas da vida. Seja o gigante que for, você tem que levantar a cabeça, manter firme a tua confissão, manter firme a tua confiança em Deus, ser inabalável, crer obstinadamente.
e esperar que Deus vai agir na hora certa. Deus não falha. Deus não falha, a palavra de Deus não volta vazia. Mas quantas das vezes eu vejo as pessoas, enquanto não tem problema, tem fé. Quando tem problema, parece que a fé tomou doril e sumiu. Desapareceu. Eu coloquei, antes de ontem, no nosso grupo do WhatsApp, fiz questão de trazer para aqui, para o altar, que eu queria falar sobre isso. Eu tenho certeza que vai edificar você. Espere só eu colocar aqui. Eu botei assim, dizendo para os irmãos que eu estava assistindo um programa de televisão e vendo quanta gente chorando por perder entes queridos assassinados, quantos doentes esse programa estava mostrando, morrendo à míngua nos hospitais. Estou agora vendo a dor de uma mãe que teve o seu filho de 5 aninhos levado por um desconhecido. Você já pensou alguém levar o teu filho? Você já imaginou o problema que é você que tem um filho, um neto, de repente dá uma bobeira, alguém pega, leva, não sabe quem levou, não sabe para onde foi, não sabe que rumo tomou. Isso é problema. Isso é problema. Os problemas que nós estamos enfrentando são nada diante disso aqui. Estou vendo a miséria dos que moram nas ruas, embaixo de viaduto, sem ter sequer a certeza de uma refeição. Gente que nesse momento está dormindo e a água invadiu a casa. Os móveis foram levados, perderam tudo, absolutamente tudo. Gente que nem casa tem, que mora na rua, debaixo das marquises. Aí eu disse, diante disso, não deveríamos, apesar dos problemas, louvar e glorificar a Deus? Não deveríamos nos regozijarmos? Imagine você com sua família morando embaixo de um viaduto. Alguém aqui mora embaixo de viaduto? Mora? Alguém aqui está dormindo embaixo de uma marquise? Não, né? Imagine você receber a notícia que seu filho foi assassinado. Imagine isso. Seu filho sai, vai a uma faculdade e na volta, 2 homens o abordam, assaltam, e toma o celular, e toma o dinheiro, e por pura perversidade atira na cabeça do teu filho. Você recebe a notícia de que seu filho morreu assassinado. Imagine você com câncer, jogado no chão de um hospital. Isso serve como reflexão para todos nós, disse eu. Inclusive para mim, para que o nome de Jesus seja glorificado através de nós. Eu acabei de ver um pai desesperado, porque o seu filho, ao sair de uma festa, disse um gracejo a uma moça, e os amigos da moça não gostaram, e partiram para cima do rapaz, mataram o rapaz a pancada. Você já imaginou isso aqui acontecendo com um filho teu? Morto, espancado, por coisa banal. E eu disse mais, Deus tem nos guardado de tudo isso, e às vezes, nós não temos dado conta desses livramentos de Deus. Às vezes não damos conta de que Deus tem nos dado tanto livramento. O mal está por toda parte, mas o nosso Deus tem nos guardado. Nesse momento, morrem pessoas de fome em várias partes da terra. Você sabia disso? Nós estamos aqui, a chuva molhou o altar da igreja. Que bobeira, que bobagem. Tem gente nesse momento morrendo de fome. Muitos perdem a vida, vítimas da violência urbana. Nesse momento que nós estamos aqui, mulheres estão sendo estupradas. Você sabia disso? Nesse momento agora? Você está aí, estou com problema. Eu tenho que pagar o cartão de crédito amanhã. Eu estou com uma dívida que eu não contava. E se você tivesse a tua mulher nesse momento sendo estuprada por um marginal na rua? O que você ia fazer? Ia suicidar? Porque nesse momento tem mulheres passando por essa situação. Crianças estão sendo roubadas. Já imaginou isso acontecendo com você ou com um ente querido seu? Imagine um pouquinho aí. Imagine, meus irmãos, que agora, em algum lugar do planeta Terra,
Pessoas estão ficando tetraplégicas. Às vezes a pessoa pegou o carrinho, saiu de casa, um acidente banal, não foi aquela coisa, acabou o carro, não, bateu, mas deu um chicote na coluna, pronto, ficou tetraplégico. Só move o pescoço. Tem que passar o resto da vida em cima de uma cama. Ficou paraplégico. Passar o resto da vida em cima de uma cadeira de roda. Você já imaginou você numa cadeira de rodas? Você já parou para pensar o que é ficar imobilizado em cima de uma cama, tetraplégico? Não devemos, em face de tantos livramentos, glorificar a Deus e enfrentarmos os problemas com galhardia? Não devemos, em face dos problemas que nós enfrentamos, comparado com esses que eu listei aqui, glorificarmos a Deus, enfrentarmos os nossos problemas com um sorriso nos lábios? Sim ou não? Mas por que quando as pessoas têm um probleminha desse tamanho, primeira coisa, o semblante cai? Você olha de longe, já viu, já sabe que tem problema. O que foi, irmão? Estou mal. O irmão está com câncer? Estado terminal? O que houve? Não, pastor. Tem uma conta de luz para pagar. Isso é a negação da fé. Isso é a negação da fé. Nessa situação aqui que nós mostramos agora de Golias, todo o exército de Israel, vendo aquele homem fugir de diante dele e temiam grandemente. Quer dizer que o medo que eles tinham não era um medo pequeno, era um medo grande. Tem alguém aqui enfrentando um gigante? Estou falando gigante, não estou falando anão. Tem gente que está enfrentando anãozinho e diz, não, pastor, mas aos meus olhos é um gigante. Foi isso que o povo de Israel viu. Foi preciso chegar um jovem chamado Davi. Deus disse, Davi, vai lá. Aparece lá naquele cenário que eu tenho uma grande bênção preparada para você. Eu tenho um grande milagre para realizar na tua vida. Deus permite, irmãos, situações na nossa vida para que Ele haja através daquelas situações e faça coisas grandes em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Sem lutas, não há vitórias. Olha, se tem uma coisa que me deixa nervoso, me tira do sério, é olhar para a pessoa e ver o semblante caído. Aquele olhar de peixe morto. Ah, tenha paciência. Que fé é esta? Isso é a negação da fé. Quem tem fé não baixa a crista. Quem tem fé não cai o semblante. Quem tem fé enfrenta o problema com galhardia. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você quer situação pior do que esta? Ou vocês se ajoelham diante da imagem que eu construí, o rei falando, o Todo-Poderoso falando. Não era o Todo-Poderoso Deus, o Todo-Poderoso Rei. Se vocês não se prostrarem, está vendo ali aquela fornalha 7 vezes acesa? Eu vou jogar vocês lá dentro. Vocês vão virar carvão, cinzas. Vocês vão ser cremados vivos. E qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Olha, eu falo para vocês com toda a convicção do meu coração. Me perdoe a franqueza. Mas nos dias de hoje, se pegar todo mundo de todas as denominações e passar por um teste desse, eu tenho dúvida se alguém faria o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fez. Eu estou falando de você ter a tua vida exposta à morte. Eu não estou falando de uma dor de cabeça. Eu não estou falando de um problema com o filho. Eu não estou falando de uma crise de casamento. Eu não estou falando de uma dificuldade financeira. Eu estou falando de a tua vida estar ameaçada de morte. Como é que é? Vocês vão ou não vão fazer o que eu sou o rei estou mandando? Vou mandar a orquestra tocar. Olha, me perdoe, 99,9% dos cristãos de hoje diriam assim, ó. Deus, eu vou me curvar, viu? Sabe como é que é, né, Flávio? Tem que usar sabedoria nessa hora, né? Sabe como é que é a coisa, né? Deus vai entender, Deus está vendo que eu vou me curvar, mas o meu coração é dele. Já ouviu essa história?
e a negada ia se curvar. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: Rei, quanto a isso, não precisamos te responder. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, que livre. Se Ele não quiser nos livrar, que não livre. Mas não vamos nos curvar diante da imagem de ouro que o Senhor construiu. Nós não vamos fazer aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Nós não vamos nos acovardar. Nós não vamos fazer a tua vontade. Nós não tememos a morte. E Nabucodonosor disse: pega e lança dentro da fornalha. Você sabe o resto da história, não sabe? Os 3 homens lançados dentro da fornalha, aqueles que os levaram e os lançaram, morreram só em se aproximar da fornalha, foram lambidos pelo fogo e morreram. Mas de repente o rei olha e vê e diz: não foram 3 homens que nós lançamos lá dentro? E não estavam amarrados? Pois agora eu os vejo soltos passeando, e há um 4º homem com eles. Era o Deus Todo-Poderoso que estava com seus servos, em nome de Jesus. Mas você acha que o Deus Todo-Poderoso vai se manifestar na tua vida se você não tiver o mesmo tipo de fé? Você acha que Deus teria se manifestado na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego se eles tivessem se acovardado? Não. Irmãos, Deus não tem compromisso com incredulidade. Deus não tem compromisso com quem é medroso. Deus não tem compromisso com quem baixa a sua confissão. Às vezes eu fico estarrecido. Uma igreja como a nossa, uma igreja que tem o pleno conhecimento da palavra, o pleno conhecimento da verdade, e de vez em quando eu vejo um exemplo que dá vontade de eu sair correndo e vender banana na feira. Porque eu digo, não é possível. Estou pregando a palavra errada. Essas pessoas não estão ouvindo a palavra. Eu estou pregando em português e está saindo aos ouvidos de muita gente em chinês. Em chinês. Porque às vezes problemas tão fúteis. E as pessoas negam a fé. E as pessoas baixam a crista. E as pessoas baixam a cabeça. E as pessoas deixam o semblante decair. Parece que acabou a vida. Parece que não existe Deus. Existe Deus. E o Deus que existe não falha nunca, em nome de Jesus Cristo. Todo o exército de Israel. Todo. Por isso não é exagero quando eu digo que 99,9% hoje se acovardaria. Porque todo o exército de Israel, e naquela época Israel representava a igreja hoje. A igreja é o Israel de hoje. Todos se acovardaram e temeram grandemente. Aí aparece um menino de 16 anos, Davi, não era soldado, nunca serviu exército. A única coisa que fazia era cuidar das ovelhas do pai. E quando ele chega e vê aquela situação, o que esse menino faz? Vendo todos com medo, diz: eu também estou com mais medo do que eles. Foi isso? Ele disse: se os soldados estão com medo, se eles que foram treinados para a luta estão com medo, se eles que têm armadura, escudo, espada, lança, estão com medo, e eu, que sou apenas um jovem de 16 anos de idade. Mas ele diz: quem é este incircunciso? Que problema é esse aí que ousa desafiar o Deus vivo? Quem é esse indivíduo? Quem é esse cara? Quem é esse filho do diabo? Quem é esse vaso de desonra? Quem é ele? Eu quero enfrentá-lo. E deixou todo mundo boquiaberto. Os irmãos de Davi ficaram com inveja. Vieste para cá para aparecer? Você quer nos humilhar? Você quer dar uma de ser o bonzão da casa? Volta para casa. Ele disse: não estou dando uma de bonzão não. Eu estou dizendo que eu quero enfrentá-lo. Eu quero expor a minha vida. Eu quero ir para a luta contra esse sujeito aí. Levaram Davi ao rei. Saul disse: você está de brincadeira, menino. Vai para casa, Davi. Vai cuidar das ovelhas do teu pai. Você não sabe nem o que o senhor está falando. E o menino Davi disse: Saul, deixa eu lhe contar 2 histórias. Você está vendo esse jovenzinho aqui? Que você está mandando ir para casa? Que você está dizendo que não é soldado, que não sabe manejar uma espada, não sabe manejar uma lança, não tem uma armadura de aço como os teus soldados têm? Pois este jovenzinho aqui, franzino, um dia estava cuidando das ovelhas do papai e apareceu um leão. E quando o leão quis pegar um dos cordeiros, eu fui atrás dele, peguei o leão pela barba, catapimba, pamba,
matei o leão. O rei já ficou de olhos esbugalhados. Porque se aparece um leão, meu irmão, é todo mundo pegando o beco. Perna para que te quer. Quem vai enfrentar leão? Quem vai enfrentar leão? Se você matou o leão, matei. Mas tem mais. Outro dia, a coisa ficou um pouquinho mais difícil. Apareceu um urso. Você sabe o que é um urso? Já viu um urso? Ele estraçalha uma pessoa em questão de minutos. E quando o urso apareceu para estraçalhar a ovelha, eu corri atrás do urso, enfrentei o urso, catapimba, matei o urso. Aí ele disse: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vocês dizem crer, mas vocês dizem que crer só da boca para fora, me livrou das garras do leão e do urso. É esse Deus que vai me livrar das garras desse incircunciso filisteu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pode glorificar Deus com palmas. Então, não há histórias na Bíblia que Deus tenha agido na vida de pessoas que tiveram medo. Você já imaginou Davi? Eu bem que creio em Deus, eu tenho tanta fé, mas olha só, se os soldados estão indo embora, e eu que não sou soldado? Davi, por que você está assim triste? Eu estou triste porque eu queria tanto enfrentar, eu tenho tanta fé, mas olha o tamanho do cara. O problema é grande. Aí Davi voltava para casa, porque o cara ficou... Quantos dias Saul, Golias infernizou Israel? 40 dias. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Tinha gente que não dormia. Tinha gente à base de Lexotan. Tinha gente já usando fraldas. Porque o medo era tão grande que não conseguia se conter. Usava de fraldas. Eu fico imaginando o semblante dos soldados. Você vai enfrentar? Não. Olha o tamanho do cara. Ô, irmão Joaquim, como é que você está? Irmão, não estou nem dormindo de noite. Só imagina. E se o rei mandar eu enfrentar? Eu viro macumbeiro. Eu vou embora, eu saio correndo. Era isso, esse era o cenário, gente. Esse era o cenário. E vem um menino de 16 anos e diz: eu vou enfrentar esse gigante. O que é que Deus falou no coração de Davi? O mesmo que falou para Jairo: não temas, não tenha medo como eles estão tendo medo. Crê somente e eu te darei vitória, em nome de Jesus. Pegou 5 pedras de um riacho, 5 pedras lisas, pegou a sua funda, a sua baleadeira, que era a única arma que ele tinha, e ele disse: ô Zé Mané, chamou Golias de Zé Mané, ô calça frouxa, ô barriga branca. E o cara: quem é esse branquelo atrevido? Sou eu, Davi, servo do Deus Altíssimo. Ô garoto, tá pensando que eu sou algum cão para você vir contra mim com paus e pedra na mão, rapaz? Eu sou o gigante filisteu, eu sou um guerreiro. Vou te matar. Vou fazer da tua carne picadinho. Os urubus vão comer tua carne, menino. Não. Você está enganado. Ainda hoje, o Senhor Deus que eu creio vai entregar a tua vida nas minhas mãos. Aleluia. Ainda hoje. Não há exemplos na Bíblia de que Deus tenha agido na vida de pessoas que fugiram desse padrão, irmãos. Não há exemplos. Venha comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Ok? Hebreus capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança em Deus. Ele está falando isso nos momentos de dificuldades da vida. Nos momentos de lutas, nos momentos que o bicho pega, nos momentos que os gigantes se levantam, nos momentos que você se vê ameaçado por uma fornalha 7 vezes acesa. Não abandone a tua confiança em Deus. O que é que a gente vê em muitos de nós? Quando tem um problema, falta cultos.
Primeira coisa, falta o escudo da igreja. Por que o irmão não está vindo? O irmão, tenho notado a ausência do irmão. Sabe o que é, pastor? Estou enfrentando um gigante aí, sabe? Tem um gigante me afrontando. Não estou com ânimo nem para vir para a igreja. Se não está com ânimo para vir para a igreja, esse gigante vai te derrotar, desgraçado. Vai te comer todo. Vai te estraçalhar. Ora, é na hora das dificuldades que a gente mais se apega a Deus. Que a gente mais confia em Deus. Por isso Paulo diz, não abandonem a vossa confiança. Não sejam covardes, não sejam tímidos. Não tenham medo. Não deixe descair o vosso semblante. Mesmo que o problema seja difícil, cabeça erguida. Força, coragem, ânimo. Porque Deus agirá em teu favor em nome de Jesus Cristo. Amém? Com efeito, versículo 36. Tendes necessidade de perseverança. O que é perseverança? Persistência. As pessoas querem assim. Sabe como é que as pessoas querem? Problema apareceu hoje. Espero que até de noite Deus dê a solução. Quer a solução até de noite. Estipulam a hora. Estipulam o dia. Estipulam um prazo. O que houve que o irmão desapareceu? Pastor, eu estava enfrentando uma luta. Lutei, viu? Fiquei uma semana lutando na igreja. Mas aí minhas forças se acabaram. Acabaram? Você nunca teve força nenhuma. Alguém te enganou dizendo que você tinha força. Força você nunca teve. Tendes necessidade de perseverança, de persistir. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quem é de Deus não retrocede. Quem é de Deus vive pela fé na promessa. Vive pela fé no poder de Deus. Vive pela fé na palavra. Sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe que Deus não falha. Sabe que Deus age no tempo certo. Sabe que nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. Olha, se nada acontece sem que seja com a permissão de Deus, e alguma coisa está acontecendo na minha vida, por mais desagradável que seja, é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, a minha Bíblia diz, é para o bem daqueles que amam a Ele. Então não é para ficar triste, não é para desanimar, não é para mudar a confissão, não é para deixar de perseverar, não é para baixar o semblante, mudar o semblante. É para você confiar, não, Deus está permitindo, tem um propósito de Deus para a minha vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus. Isso vai me tornar mais forte. Isso vai me trazer benefício. Deus tem um porquê. Nada acontece à revelia dele. Deus não permite que nada aconteça por acaso. Tudo tem um propósito divino em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jairo, não temas. Crê somente. Eu fico imaginando como deve ter sido a reação de Jairo. Senhor, dá para o Senhor ir na minha casa? Eu tenho uma filha única, 12 aninhos, é o meu maior tesouro, Senhor Jesus. E ela está para morrer, está numa situação gravíssima. E eu vim aqui porque eu sei que o Senhor é o Deus da vida. O Senhor pode todas as coisas. Nessa hora alguém chega, Jairo, não incomoda mais o homem não, que tua filha morreu, não tem mais jeito, acabou tudo. Jairo deve ter baixado a cabeça, e Jesus olha para Jairo, epa, não temas, levanta a cabeça. Você não acabou de dizer que veio até a mim porque eu sou o Deus da vida? Não temas, não dê ouvido a essa má notícia, não tenha medo da morte, crê somente, e tua filha será salva. Aleluia. Eu imagino Jairo com um sorriso nos lábios e diz, estou firme, Senhor, firme e forte. Eu creio no Senhor. Eu acredito que Tu és o Deus da vida. E a filha de Jairo foi ressuscitada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Essa é a fé cristã. Se fugir disso, não é fé. Se fugir disso aqui, você nunca vai ver Deus agir em teu favor. Você nunca vai ver Deus se manifestar. Você nunca vai ver as tuas orações respondidas. Você nunca vai ver as portas fechadas se abrirem. Você nunca vai ver os Golias que te afrontam serem derrotados.
Na hora que alguém te jogar numa fornalha 7 vezes acesa, acaba tudo. Não haverá o quarto homem. Na hora que as situações da vida te fizerem cair dentro da cova dos leões, se você não viver esse tipo de fé aqui, os leões vão acabar contigo. Vão destroçar tua família, vão destroçar tua paz, tua saúde, teus filhos, teus negócios, vão destroçar tudo. Mas se você viver essa fé, se você se manter de cabeça erguida, se você perseverar, se você não abandonar a tua confiança em Deus, o mundo está virado de cabeça para baixo, o circo está pegando fogo, e o cara está lá, todos os cultos, feliz, louvando, glorificando, parece que não está enfrentando problema nenhum. Quantas vezes eu subi já nesse altar com meu coração partido? Quantas vezes enfrentando problemas? Problema da igreja, problema de família, problema de filho, filhos com problema, casamento de filho com problema. Quantas vezes já subi aqui com o circo pegando fogo? Você nunca me viu, nem nunca haverá de ver, de cabeça baixa. E o pastor hoje está mal. Olha o jeito dele. Sabe, irmãos, Jesus é maravilhoso, viu? Mas o bicho está pegando. Coitado dele. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, eu não sei quem é que está pior, eu ou ele. Se ele que é o comandante está assim, deixa eu pegar o beco, meu irmão, que eu estou no lugar errado. Estou fora. Você nunca verá, nem nunca viu. Ou alguém aqui já viu? Não. Não. Eu sou movido a problemas. Quanto mais problemas, mais a minha fé entra em ebulição. Às vezes eu digo aqui, pode vir quente, que eu estou fervendo, meu irmão. Quanto mais problema, mais eu me agarro a Deus, mais a minha fé entra em ação e Deus nunca falha em nome de Jesus Cristo. Amém? Queria falar muito mais coisa ainda, mas eu não vou exigir mais de mim do que eu já exigi hoje. Porque nos 3 últimos dias, a partir do dia que eu escrevi no nosso grupo, eu estava com isso aqui entalado. Para falar com vocês, falar com a igreja, para que vocês vivam a fé, que vocês verão a glória de Deus se manifestar na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja